Este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura, que está aí na sua tela. Aqui você pode conferir as nossas novidades, destaques da semana, rever nossos episódios quantas vezes quiser e ainda acompanhar nossas novidades nas redes sociais. Bom, a poluição e a degradação do meio ambiente causam a morte prematura de 12 milhões e 600 mil pessoas por ano. Para você ter uma ideia, esse número é mais de 200 vezes superior às mortes provocadas pelos conflitos armados. Os dados foram apresentados em maio durante a segunda Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Nairobi, no Quênia. E a má qualidade do ar está entre uma das principais causas dessas mortes. De acordo com o mesmo relatório, as doenças respiratórias que têm origem na poluição ambiental matam 7 milhões de pessoas por ano. Aqui no Brasil, segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, as cidades do estado de São Paulo registram concentrações perigosas de poluentes. Então, quem fala mais com a gente nessa Semana do Meio Ambiente sobre esse assunto é Hermano Castro, que é diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, Hermano, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por topar conversar conosco, esclarecendo um pouco das dúvidas que muita gente tem em relação a essa questão da qualidade do ar, né? E a gente sabe que o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, definiu lá em 1990 o que seria a qualidade boa ou ruim do ar aqui no país. De lá para cá, em 26 anos, o que mudou em relação a essa avaliação? A gente sabe que a população cresceu, né, e também as frotas de carros e ônibus nas ruas que contribuem muito aí para a qualidade do ar. De que forma a gente teve uma atualização ou não em relação a esses dados? Apesar de você ter uma defasagem enorme, né, enfim, desde 1990 que essa resolução está em vigor, nós não conseguimos mudá-la, mas tivemos alguns avanços com relação à saúde ambiental com o Plano Nacional que teve em 2009. Um Plano Nacional de Controle da Qualidade do Ar. Esse plano envolve as ações específicas em diferentes setores, né, da economia, né, setor petróleo, na questão das queimadas, onde são áreas geradoras de poluentes. Mas ainda não conseguimos resolver o maior problema das cidades, a meu ver. Hoje concentra-se nas cidades urbanas quase 80% da população e nelas você ainda tem um impacto enorme do automóvel, né? Da mesma proporção, a quantidade de poluentes vem exatamente do setor automobilístico. E isso é um desafio, eu creio, para a redução dessas mortes dos grandes centros urbanos. Sem dúvida, né? A gente sabe que foi em 2005 que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determinou aí que a qualidade do ar pode sim afetar a saúde das pessoas. De lá para cá a gente tem acompanhado cada vez mais pesquisas nesse sentido, mas para a população em comum ficam muitas dúvidas, na verdade, né? O que define a qualidade boa ou ruim do ar, Hermano? Na verdade você tem um padrão que seria mínimo, né, para as pessoas, eu diria assim, saudáveis, né? Esse padrão nós não respeitamos. Algumas cidades do Brasil mantêm lá qualidade ruim, qualidade boa, enfim, excelente, mas isso é baseado ainda no nosso padrão CONAMA antigo. Você tem valores, exposições às vezes pequenas, em que crianças e idosos e aqueles que já têm problemas respiratórios sofrem muito mais. Então, na verdade, nós devemos ter uma política de redução e controle da qualidade do ar baseada exatamente nesses impactos, né? Redução de morte, redução de morbidade, de internações, redução de número de nebulizações. Tem indicadores de saúde que pudessem acompanhar e poder estar enfrentando esse problema. Então, às vezes, você reduzir, por exemplo, em 10% a poluição do ar hoje da cidade de São Paulo, significa você reduzir mais ou menos umas 10 mil mortes nos próximos 10 anos. Quase 1.000 mortes por ano decorrente diretamente da poluição. Isso eu estou falando de uma redução de 10%. Você tem 80 miligramas e reduz para 72. Isso está longe ainda de ser o preconizado pela OMS em 2005, 2006, pelos padrões da OMS.
seriam muito mais baixos. Mas mesmo você já tendo uma política de redução ano a ano, você já está economizando mortes e adoecimentos. Ou seja, o Brasil está aí há mais de uma década defasado no que determinou a OMS lá em 2005. Sim, estamos defasados. Embora o Plano Nacional aponte valores mais restritivos para diferentes setores, como eu falei, inclusive na questão das queimadas e com política para redução, ainda estamos longe de atender às medidas que o OMS preconiza no documento que foi de 2005, que foi liberado em 2006, com toda a política que os países deveriam adotar para redução de poluentes ambientais. Utilização de tecnologias limpas, redução de combustível, de uso de combustíveis fósseis como gasolina, diesel, isso tudo aumenta a poluição, o impacto, e com tecnologias de baixo carbono. Então, os países precisam atuar nesse campo para que essas tecnologias possam ser utilizadas. Sem dúvida. Você está falando também em prevenção de mortes. A gente pode tentar aí relativizar e pensar também para chegar até uma morte, é que já houve, então, uma série de pessoas que ficaram doentes e ao longo desse período de tratamento para resultar numa morte, muitas vezes aí também tem uma série de investimentos, o cuidado em saúde pública, né? A gente pode pensar também em médio e longo prazo em prevenção, né? O investimento aí em reduzir a qualidade, na verdade, em melhorar a qualidade do ar, em reduzir a quantidade de poluentes no ar, seria um investimento para evitar gastos com saúde pública no futuro, né? Sim, você tem uma ideia, quase 1/4 das mortes no mundo estão ligadas à poluição. Mas quando a gente fala de morbidade, de atenção à saúde, esse número acaba aumentando. Então, você tem determinadas regiões em que o custo da saúde ultrapassa 50% do valor investido na saúde em determinados municípios. Por exemplo, há regiões onde você tem queimadas de cana-de-açúcar. No estado do Rio de Janeiro, nós temos isso na região do norte do estado. São Paulo, com Piracicaba, onde você tem grandes queimas de cana. Região norte do país. Então, essas regiões onde você tem grandes poluições, ou cidades que têm indústrias, ou cidades abarrotadas de automóveis, como São Paulo, Rio e as capitais, tem que ter uma política, porque a quantidade de pessoas que internam e o custo de internação é elevado, a quantidade de pessoas, crianças que fazem nebulização, essas são as que mais sofrem, os idosos que já são fumantes na vida, que têm bronquite, passam a frequentar o serviço de saúde com mais frequência. Isso são custos elevadíssimos para o sistema de saúde, que poderiam ser reduzidos e prevenidos se a gente tivesse o cuidado no controle da poluição ambiental, né? Principalmente da poluição do ar. Sem dúvida. Agora, a gente pensa aí, principalmente você mencionou, né? São Paulo, Rio de Janeiro, as principais cidades, as mais populosas do país. A cidade de São Paulo, por um lado, já tem há alguns anos a divulgação da qualidade do ar nos seus relógios. Esses relógios na rua que você circula, que tem ali a temperatura e o horário, também já divulga se a qualidade do ar naquela região onde está localizado o relógio público, se a qualidade está boa, ruim, se está péssima, colocando por cores, até para ajudar a disseminar um pouco essa informação entre a população. Já por outro lado, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, a gente recebeu a notificação que a Prefeitura não renovou o contrato, não houve uma licitação para fazer essa checagem da qualidade do ar de forma regular. E não ter essas informações, o que se perde, na verdade? Qual é o risco para a saúde da população que mora, por exemplo, em cidades como o Rio, que agora não conferem mais a qualidade do ar? Isso é um problema, porque isso seria um alerta, seria educativo para a população e a sociedade como um todo, né? Tanto os poluidores, como quem dirige automóvel. Se você tem uma informação numa região de que a qualidade do ar ali está no extremo, está no limite, né, uma qualidade ruim, você tem que ter uma ação, uma política ali para redução. E em várias cidades do mundo, como a Cidade do México, por exemplo, você tem sinais de alerta. Então, assim, a poluição aumenta. Eu estou numa região que você tem uma escola, onde tem crianças. Essa direção da escola é orientada para que as crianças não saiam do lado de fora no recreio naquele horário. Enfim, você cria medidas protetivas para a população. A população não vai caminhar naquele horário na rua, que seria uma coisa saudável, mas não adianta ela caminhar, fazer uma caminhada num ambiente poluído. Então, essa informação é importante e ela é educativa para toda a sociedade. Isso realmente é uma ausência, é uma falta. Eu acho que o Estado precisa
muito rapidamente, favorecer uma política de controle da qualidade do ar, quer dizer, ter um monitoramento automático, enfim, nas principais regiões do município, do estado. Isso é fundamental para que essa informação seja... A informação ela é horária, então você pode a cada hora estar dizendo se aquela qualidade do ar está boa, está ruim, está ótima, exatamente para que a população possa se proteger. E aí, isso inclusive em determinadas situações extremas, a prefeitura, inclusive isso está na legislação brasileira, ela pode inclusive fechar fábricas, impedir circulação de automóveis em determinadas regiões, em determinados horários. Então tudo isso são políticas que podem ser conduzidas. Como São Paulo fez há mais de 10 anos o rodízio de automóvel, né? Embora isso, do ponto de vista do impacto na poluição do ar, não teve tanta, porque a população acabou utilizando mais automóveis com placas diferentes e carros mais velhos. Isso também acabou já causando um impacto que não foi aquele que se esperava. Mas, de qualquer maneira, é preciso avançar nessas políticas para que a gente possa reduzir a circulação de automóveis nos grandes centros urbanos, é o maior problema, e em cidades com fábricas, como, por exemplo, Volta Redonda, ou regiões em que são muito poluídas, como Santa Cruz, por exemplo, tem um conjunto de empresas fabris ali que poluem, você precisa ter medidas restritivas nessas regiões e um controle maior, né, para que você possa reduzir o adoecimento. Hermano, por conta do tempo eu preciso me despedir de você, mas desde já quero agradecer muito as suas informações, muito didáticas e aí, muito úteis para, na verdade, todos nós aqui sabermos um pouco mais sobre a importância de cuidarmos e verificarmos a qualidade do ar nas nossas cidades e também aí cobrar do poder público que continue fazendo essa verificação. Como eu disse aqui, recentemente no Rio de Janeiro foi anunciado que acabou o contrato com a empresa que verificava a qualidade do ar e a prefeitura não vai fazer uma nova licitação por corte de despesas. Isso não pode acontecer, e assim como no Rio e em outras tantas cidades no Brasil onde essa verificação não acontece. Mas por agora, então, Hermano, muito obrigado pela participação e que a gente tenha aí no futuro melhores notícias para comemorar, né, durante a Semana do Meio Ambiente como essa que estamos iniciando agora, né? É importante. Obrigado, e não podemos esquecer que vamos viver um período de muita efervescência na cidade, que é as Olimpíadas. É importante enfrentar o problema da poluição, né, a tempo. Sem dúvida. Muito obrigado, Hermano. Um abraço para você e bom trabalho. Ok, obrigado. Estamos à disposição aqui na Fiocruz. Obrigado. Até mais. Aproveito e mostro para você de casa, falando na Fiocruz, no site aqui que eu mostro na tela para você, tem informações sobre a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, representada aqui durante a nossa entrevista pelo Hermano Castro, que é o diretor da escola. Tá certo? O site está aí na tela para você. Outras informações também oficiais em relação à programação da Semana do Meio Ambiente aqui no site do Ministério do Meio Ambiente. Na próxima entrada do Conexão, a gente continua falando sobre meio ambiente, afinal de contas, essa é a semana para falar sobre esse assunto. Aqui no Conexão a gente fala o ano todo, mas faremos uma ação concentrada aqui nessa semana, principalmente para chamar a atenção de todos sobre esse assunto tão importante. Então você vai conhecer exemplos de ações sustentáveis realizadas no dia a dia que têm contribuído para a conservação e a preservação do meio ambiente. Então, para saber essas boas práticas, fique ligado no próximo bloco do Conexão Futura e eu espero você. Até já!